Perfil intelectual de Gorgias. Para mim é a frase que mais define Gorgias, viu, professor Renan? Para mim é a frase que mais define Gorgias. Um pensador da antiguidade, já depois de Cristo. Esse é um dos mais importantes livros, eu sempre cito aqui na Escola de Atenas, sobre a história da filosofia. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércio. Foi escrito por volta do século III, depois de Cristo. E ele faz aqui uma biografia de todos os grandes filósofos, de todos os grandes pensadores, com as suas doutrinas e etc. Ele não faz diretamente uma de Gorgias, mas faz de Protágoras. E de Gorgias, como é que Gorgias entra nesse livro aqui? Quando ele está falando de Empédocles, e ele vai dizer que um dos grandes discípulos de Empédocles foi Gorgias. Aí ele diz, um homem superdotado em retórica. Para mim, isso é o que mais define Gorgias. Um homem superdotado em retórica. Sócrates vai falar lá no Fedro assim, é o logo Dédalo. Logo, discurso, retórica. Dédalo, maior arquiteto que a Grécia já conheceu, que teria construído o labirinto do Minotauro, em Creta. Foi o maior dos arquitetos da Grécia. Viveu muito antes deles. Ele vai dizer, Gorgias é o logo Dédalo, é o Dédalo da retórica. Hoje equivaleria a dizer assim, como diz o próprio, um autor que eu li, que eu não estou lembrando o nome agora. O Einstein da retórica, na nossa linguagem assim, mais compreensiva. O Einstein da retórica. O logo Dédalo. Isso, Sócrates dizendo. Sócrates dizendo. E aqui, mais com o passar dos anos, lá no século III depois de Cristo, Diógenes Laércio diz, um homem superdotado. Um homem que alguma coisa diferente existia nele, de dom, de talento, de natureza, para destacá-lo daquela maneira extraordinária que ele se destacava. Porque nos simpósios a gente fala que a retórica é a conjunção de 3 fatores. Dom, ensino e prática. A retórica é a conjunção de 3 fatores. Dom, ensino e prática. Então, quando ele está dizendo aqui, um homem superdotado na retórica, ele está falando desse elemento dom, que nós podemos também chamar natureza, que nós também podemos chamar de talento inato. E a retórica se aperfeiçoa com o ensino. O que é que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando o ensino da própria retórica. É outra dimensão. Está aqui o Jesus, que é líder comunitário, o Francisco, que é líder comunitário, o Alisson, que é professor, o Alímpio, que é líder comunitário, o professor Hélito, que é professor. Aí quando vocês estiverem no ambiente de vocês vão estar exercitando a terceira dimensão da retórica. É dando uma aula, é conduzindo um povo, é tentando convencer os seus amigos. Então é uma conjunção de dom, ensino e prática. O dom, cada um de nós já tem esse dom, só que uns têm mais desenvolvido que outros, mas todos nós temos, porque nós temos a linguagem, e a retórica nasce da linguagem, da fala, do poder de raciocinar e de falar. Então, de alguma maneira, ela está em semente dentro de todos nós. Agora, uns já têm mais isso aflorado do que outros. Mas isso não impede que aquele que não tem um dom mais aflorado, ele não cresça na boa comunicação, pelo ensino, pelo estudo, pela prática, pela boa vontade. Que ele, de alguma maneira, ele não se supere e se torne um bom comunicador. Agora, se ele tiver as 3 coisas juntos, Alímpio, dom, estudo e prática, aí ele se torna um extraordinário orador, porque é a conjunção perfeita dos 3 grandes fatores na formação do orador. É um Gorgias. É o Gorgias. Gorgias, ele tinha o dom, ele não só aprendia, ele já ensinava. E era um político, era um diplomata, era um advogado, era um homem do discurso, era um homem da prática, era um homem da liderança política na Grécia. Então, Gorgias, mais na frente nós vamos ver que pode ser considerado um modelo ideal de orador, inclusive. Um modelo tão buscado por Cícero.